Sou Enrico Baccarini e sou antropólogo cultural. Estudo o Extremo Oriente e mais especificamente a Índia há mais de 20 anos. Estou fascinado por isso, porque durante meus muitos anos de pesquisa universitária, eu me fiz perguntas e não consegui encontrar respostas. Então eu tentei investigar pessoalmente, aprofundando não apenas textos específicos, mas também tentando ir a lugares, estudar em primeira mão, ver, entrevistar e, portanto, entender as coisas com meus próprios olhos. E penso que esta é uma abordagem que pode, obviamente, ajudar a examinar os mistérios históricos, as situações do passado das humanidades que ainda não conhecemos ou entendemos. E isto é especialmente para territórios distantes, para territórios muito distantes e até muito grandes, como a Índia ou outros países do Extremo Oriente. E no que diz respeito ao Extremo Oriente, e em particular à Índia, muitas poucas pessoas ou apenas alguns especialistas sabem que, assim como no Ocidente conhecemos o mito da Atlântida através da Platão e, portanto, Solon, que ouviu isso dos egípcios. Existem histórias muito semelhantes ou quase idênticas no Extremo Oriente, territórios e a Índia. É curioso que no mundo indiano, que é um subcontinente e, portanto, tem uma extensão territorial imensurável, enorme se comparada com as áreas ocidentais, encontramos evidências arqueológicas, vestígios de algo que não bate, algo que não existiu antes do que a história oficial nos disse ou nos levou a acreditar. E esses vestígios ainda estão lá. Refiro-me em particular a muitas cidades subterrâneas, cidades submersas, que em alguns casos foram quase acidentalmente redescobertos ao longo de todo o perímetro indiano, dando um pequeno passo atrás para um fato histórico que é quase desconhecido, como existiam os sumérios e os egípcios no oeste em territórios mais próximos de nós. O mundo indiano hospedou uma civilização pouco conhecida, especialmente no norte da Índia, que é hoje o Paquistão, que após de cerca de 4.000 anos de silêncio no meio de 1800, foi redescoberto, quase totalmente por acaso. Enquanto os ingleses trabalhavam na construção de ferrovias e diversas infraestruturas, diante de muitos tilojos e também de estruturas obviamente soterradas pelo tempo, e história que contava algo diferente que aquele território que hoje é o Paquistão, no norte da Índia. Existia uma imersa civilização muito avançada, chamada por alguns a civilização Valinda e por outros a civilização Harappan, do nome da Harappa, que foi a primeira cidade em ser descoberta em meados do século XIX. Até agora foram encontrados pelo menos 1.056 sítios arqueológicos e estima-se que a população de Harappa atingiu níveis de 5 milhões de habitantes, considerando que na Mesopotâmia, com os sumérios, chegaram a de 300 a 400 mil. E é uma civilização que já nasceu avançada e já desenvolvida, porque até hoje a história não nos deu elementos para dizer que houve uma progressão como se pode imaginar. E sempre aconteceu que de pequenas cabanas, ou em qualquer caso de estruturas muito simples, chegaram para construir grandes cidades. Existem grandes aglomerações urbanas. Mohenjo-Daro, que foi redescoberto na década de 1920 e tinha até 100 mil habitantes. Portanto, uma megalópole na antiguidade. Sabemos, pela estrela suméria, que os Valinda negociavam com eles objetos como lápis lapáui, outro cobre, mas também animais como pavões e elefantes, que obviamente não existiam na Mesopotâmia. E é uma civilização que quase nem é estudada nos livros escolares, só nos que se centra as predeterminadas áreas, sabe? No entanto, é uma civilização verdadeiramente fascinante porque está correlacionada com os sumérios,
talvez ainda mais antigo se formos até aquela que é a fronteira com Afeganistão. No Balojistão existem assentamentos de uma civilização proto-valinda, que é datado de pelo menos 8.500 anos antes de nossa era. Portanto, esta é uma época próxima a Göbekli Tepe, na Turquia, que é considerado o primeiro templo da humanidade e que foi enterrado em 1500 ou 1600 antes de nossa era, testemunhando, portanto, que já tinha sido usado muito antes de essa data, como comprovaram outros estudos e pesquisas. Isto muda a nossa consideração da história humana, muda a nossa relação com o passado, porque se sempre estivéssemos habituados a ler ou pensar que mais ou menos os egípcios e os sumérios foram os primeiros a inventar, criar, estruturar e escrever a linguagem e também as primeiras formas de ferramentas e tecnologias úteis, percebemos que se formos a leste da Índia, há algo mais antigo que surge do nada. Este é um dilema que ainda hoje confunde os estudiosos, pois não conseguimos decifrar a escrita dessa civilização valinda, que pouco sabemos e podemos reunir do sagrado textos indianos. Obviamente, parte deste conhecimento convergiu para que mais tarde se tornou o hinduísmo, que nasceu em tempos muito mais próximos de nós, e há vestígios de uma história que foi esquecida por muito tempo, talvez milênios. Não conseguimos traduzir a escrita deles, mas, no entanto, em Mohenjo-Daro, por exemplo, foram encontrados selos estereotipados muito pequenos, que ainda hoje podem ser vistos no Museu Nacional em Nova Delhi, onde, por exemplo, existe um proto-Shiva, um Rudra. Então, o antigo nome com o qual Shiva era chamado, que está em uma posição de yoga muito particular, chamado Mula Bandha. Este é um selo que remonta a pelo menos 3.500 anos antes de nossa era, se não um pouco antes. E um fato desconcertante, porque prova que a tradição do yoga afirma datar de pelo menos 5.000 anos, se não 6.000 anos antes de nossa era. Udra é uma figura muito particular, porque existem muitas tradições que lhe dizem respeito. Por exemplo, aqueles presentes no Shiva Purana, que é um dos textos sagrados do Shivanismo, que narra que Shiva foi o primeiro mestre de yoga, também conhecido como Adi Yogi, e ensinou esta prática de acordo com algumas tradições para Matsya, que era um peixe pequeno que se transformou em ser humano. Segundo outras tradições, ele a ensinou aos 7 reis magos, que são figuras emblemáticas, os guardiões da sabedoria indiana, que a levariam então aos diversos territórios indígenas. Shiva é uma figura particular, porque faz parte da Trimurti indiana. O Trimurti é um pouco semelhante, se uma comparação puder ser feita, à Trindade do mundo ocidental. A Trimurti indiana vê Shiva, Brahma e Vishnu como as 3 faces do mesmo corpo, que são considerados o Criador, o Destruidor e aquele que regenera o mundo. Mas, na verdade, eles são uma entidade única. Existem muitas tradições sobre o lugar onde Shiva viveu. Entre os muitos lugares, há Daganasi, mas a principal é o Monte Kailash, no Tibete, que é uma montanha que ainda não foi escalada, porque é uma montanha sagrada para muitas religiões. E encontramos a figura de Shiva junto com outras divindades, mas em particular Shiva em muitas tradições e em muitos contextos indianos em que é representado como não tanto um ser divino, porque ele também poderia morrer. Ele foi considerado essencialmente como uma figura concreta feita de ossos de carne, como um ser que se manifestou neste planeta nos momentos em que havia maior necessidade de ensinar yoga, para ensinar certos caminhos espirituais, para ensinar religião e sabedoria. E entre outras coisas, é curioso, por exemplo, quantas vezes a sua partida se presume como o seu regresso para as planícies mais altas,
mas não sabemos bem quais foram acompanhadas pelo que é chamado de Jötunlinagem. Essa é a coluna de luz de fogo, de acordo com outras tradições, que o cercou e trouxe de volta às planícies astrais ou celestiais, onde era seu lar mais apropriado. Todo mundo indiano tem, portanto, uma mistura de tradições e lendas sobre o que pode ter sido uma civilização anterior a nós, uma espécie de Atlântida indiana destruída pelo que foi o Grande Dilúvio, que é o comum a muitas tradições. No mundo indiano é chamado Galaya, e então faremos uma distinção porque o sul da Índia tem uma tradição um pouco diferente, mas esta grande inundação é na realidade como a ciência afirma hoje. No final da última era glacial, foram encontradas grandes massas de gelo em todo o norte da Europa e não só, e derreterem e também fluem para os mares, e isso obviamente gera um desastre a nível global. Esta mudança na Índia fez com que o nível do mar subisse até 140 metros. Portanto, estimou-se que havia dezenas, se não em alguns casos centenas de quilômetros de costa que foram totalmente submersos por esta subida devido ao fim da última era glacial. E o interessante, que está tudo ligado a toda a cultura indiana, às suas tradições, e que mais ou menos desde o início de 2000 até 2004, uma série de tsunamis ocorreu tanto no norte e no sul da Índia. Como sabemos, um tsunami é antecipado pelo recuo do mar. Então, é mais ou menos uma onda alta que destruiu tudo, atinge no caso indiano, em diversas áreas, mais ou menos ao longo de todo o perímetro costeiro do Golfo de Cambai, a Goa e a Mahabalipuram, que é Pompa, que fica no sul. Quando o mar recuou no fundo arenoso daquelas áreas, percebeu-se que existiam algumas estruturas que estavam ligadas a mitos antigos, a tradições antigas de reinos anteriores ou civilizações que existiram nesses mesmos lugares. Um lugar específico no noroeste da Índia é a cidade de Dwarka, a cidade sagrada de Krishna. Foi a cidade que Krishna construiu diversas vezes. E o mais incrível é que órgãos oficiais do governo indiano, como NIOT, que é a Agência Marquinha para a Pesquisa Subaquática, ou Instituto Arqueológico Nacional, viram como, por exemplo, a cidade de Devkara como reconstruída pelo menos 7 vezes por outra causa do avanço do mar. E assim, indo para o mar, é claro que a arqueologia marinha ainda é um pouco utilizada no Ocidente, e menos ainda nestes territórios. Também foi visto em expedições desde o ano 2000 até os dias atuais como ao longo de todo o perímetro costeiro submerso na Devkara, em outras áreas tinha restos artificiais, portanto estruturas submersas criadas pelo homem em tempos obviamente mais antigos do que quando corroborar o que era a tradição, o mito, as lendas, que no mundo indiano então obviamente se fundem em textos sagrados e tradições religiosas. Entre outras coisas, deve ser dito que Devkara é uma cidade particular, a parte para aqueles que são devotos do deus Krishna, mas principalmente porque existem tradições que mencionam como Krishna lutou a bordo de seu Vimana, portanto, uma das aeronaves dos deuses, das várias aeronaves que eles tinham com a outra divindade que era Saiva. E esta batalha ocorreu logo acima dos céus de Devkara, e em sua proximidade, e os eventos que ocorreram são a destruição da aeronave Vimana dos deuses Salva e a vitória de Krishna. Então, é uma lenda que se assemelha à realidade dos fatos, porque nesse caso específico, foi visto no período histórico em que Deus Krishna teria vivido e morrido de acordo ao Mahabharata, em 3.102 anos antes de nossa era. Naquele momento histórico existia na verdade uma cidade desconhecida até 2000, mas que havia sido submersa pelas águas e numerosas publicações científicas foram feitas sobre isso. Também foram encontradas algumas ruínas.
obviamente desgastadas e corroídas pelas águas, mas eles nos contam como essa área já esteve sob a luz do sol. Essa área abrigou um pedaço da cidade que então ficou submerso. Se nos mudarmos para o sul da Índia, encontraremos tradições semelhantes, mas alguns que também são diferentes. A área do sul da Índia, além do fato de a população indiana dessas áreas geográficas é um pouco diferente, com uma tez ligeiramente mais escura, tem particularidades e tradições diferentes das do norte. No sul da Índia, por exemplo, existem duas tradições muito fascinantes que contam com um território que existia na antiguidade e era uma civilização, uma espécie de Atlântida do Mar da Índia, que por causa dos cataclismos e da subida dos mares teria afundado. E fala-se de uma ilha enorme que eles chamam Kumarikandam, e esta é a Atlântida indiana. Há também textos indianos onde se fala de Atala, a ilha branca situada no ocidente, onde teoricamente Platão situa a nossa Atlântida, aquela sobre a qual aprendemos e lemos. E portanto, aqui nos perguntamos como é possível que um mito puramente ocidental tenha chegado a conseguir chegar a esta terra nos tempos antigos. Porém, Kumarikandam era este enorme território que, segundo a tradição, segundo os vários textos do sul da Índia, foi um dos lugares onde os deuses, no início, quando começaram a chegar aqui para se manifestar entre os homens, foram primeiro para este território, e daí começamos a ir lentamente para a Índia, que conhecemos hoje. Kumarikandam teria sofrido vários cataclismos, vários catastróficos acontecimentos em tempos muito antigos. Há quem estime até 300 mil anos atrás, mas obviamente são épocas tão remotas que você só poderia mencioná-los sem comentá-los até tempos mais recentes. Então, este território teria afundado. E é interessante que nos últimos 10 anos uma série de pesquisas e análises foram feitas e provocam que um território sob o domínio do Sri Lanka já não foi coberto por água. Portanto, havia uma área bastante grande de terra que poderia ter abrigado ainda mais cidades, que foi então submerso pela água. Quando o Kumarikandam afunda, definitivamente o que acontece? As tradições do sul da Índia dizem-nos que em 3 períodos históricos diferentes, que são Sangams, foram criados. O Sangam é um nome que poderíamos dar às nossas universidades de hoje. Então, eram lugares que afundaram há pelo menos 10 mil anos, mas que em diferentes momentos históricos períodos hospedaram grandes sábios, que são então os grandes sábios da Índia Antiga, que pouco mais tarde também se tornaram lendas cujo propósito não era apenas preservar o conhecimento, mas também para levá-lo adiante. Então, tentar criar progresso para aquilo que era a humanidade daquele momento histórico. Em todo este contexto, é claro, aqueles que são as diversas divindades são citados em várias ocasiões, incluindo Shiva. Ele mesmo e outros que teriam interagido com esses sábios na antiguidade, doado moderadamente um pouco do que era seu próprio conhecimento, que os textos indianos nos dizem que é sempre dado por estes seres, por estes devas para o benefício da humanidade. Portanto, não para criar morte ou destruição, mas para tentar promover a melhoria, o progresso do indivíduo como das comunidades. E várias figuras, em primeiro lugar Shiva, mas não só, manifestaram-se dentro deste período histórico, destes Sangams, trazendo quais foram suas contribuições e tentando que a tradição humana, que a tradição indiana ajude e melhore as vidas dessas pessoas nessas áreas. Outro elemento muito interessante é que na Índia existem muitas tradições. Frequentemente, o norte da Índia tem tradições diferentes das do sul da Índia. No norte da Índia, por exemplo, a história que depois se torna o livro épico de Ramayana
Então, a história de Rama e todos os eventos que dizem respeito a ele para salvar sua esposa Sita, que havia sido sequestrada por um Asura, por um demônio chamado Ravana. Essa história situa a cidade de Lanka, a cidade onde Sita foi mantida prisioneira na cidade de Mohenjo-Daro, que ficava na cidade de Valindi, localizada onde hoje é Paquistão. Por uma série de razões na década de 70, uma grande equipe de professores universitários colocou a mítica cidade do poema épico, não Sri Lanka, mas em Mohenjo-Daro. Isto se deveu a uma série de razões. Em primeiro lugar, Sri Lanka é um nome moderno que lhe foi dado na década de 70, antes de se chamar Salon Seridme, e depois também, especialmente nas descrições dos territórios, das plantas, das montanhas que estão no Sri Lanka, não se correlacionam com o que está no Ramayana, enquanto se correlacionam com o que foi e ainda hoje é, em parte, a área perto de Mohenjo-Daro. Além disso, Mohenjo-Daro está localizado muito perto do rio Indo. Então, falando de uns 300 a 400 metros, que é um rio enorme. Antigamente, era ainda maior e sabemos que essa cidade já conseguia conter até 100 mil habitantes. Era uma cidade comercial, então o comércio acontecia ao longo do rio Indo, mas várias vezes por ano o rio inundou suas margens e a cidade, não a cidade como tal, mas a área próxima foi afundada, transformando Mohenjo-Daro em uma ilha real, Lanka em sânscrito. Por esta razão e por vários outros elementos, os estudiosos acreditam que esses eventos, os eventos do Ramayana, não estavam localizados no sul da Índia, no Sri Lanka, mas no atual Paquistão. Além disso, há toda uma série de elementos que nos últimos anos, eu diria que nas últimas décadas, se revelou para que a guerra travada no Ramayana traz à tona a questão dos Vamar. Então, essas aeronaves usadas por Rama, por Ravana, que teve sua resistência no Vimana, e o uso de toda uma série de armas destrutivas que aniquilam grande parte dos seus respectivos exércitos. Poderíamos dizer que o mito da Volga, a tradição que mais ou menos começou a ser afirmado desde a década de 1970, é que as descrições do Ramayana fazem pensar que uma bomba atômica foi usada na área de Mohenjo-Daro. Portanto, essa área tinha sido teatro de uma guerra atômica em Anteliterra. Isso pode fazer você sorrir. Contudo, se alguém ter o Ramayana, os efeitos que certas armas usadas por Rama, os efeitos descritos no texto, parecem nos lembrar de uma explosão nuclear. Mas podemos dizer que até poucos anos atrás nunca houve realmente nenhuma pesquisa de campo. Pessoalmente, tive a sorte de ir a Mohenjo-Daro, no Paquistão, em 2002. Tive a sorte de colher amostras de diversas áreas do site de visitá-lo na íntegra e também levar comigo alguns instrumentos como contadores Geiger e outros para analisar o terreno, os objetos, as rochas e assim por diante. O resultado foram dados muito interessantes, mas o que saiu depois também foram dados muito interessantes. Portanto, se é verdade que o Ramayana pertence a descrever um certo tipo de armas, também é verdade que está especificado que essas armas eram Tejas Astra. Isso é literalmente armas de energia em sânscrito, que no sentido de ler sem interpretar, o que diz os Ramayanas são armas que criaram um grande calor destruindo a zona sul do Lanka conforme descrito no poema épico, e assim fazendo uma gama vencer a batalha. Se formos Mohenjo-Daro, o que encontraríamos lá? Bom, o pouco que foi, digamos, escavado e trazido à luz é uma cidade muito complexa, com iluminação pública. Em 2000 anos antes de Cristo, casas de 2 ou 3 andares, água corrente, 400 poços para a extração de água. Mas se você se mudar para o sul da cidade, como nos diz o Ramayana, você encontrará um planalto, uma extensão de areia e solo salpicado de seixos pretos.
Quando fui lá em 2012, perguntei quem eram e os arqueólogos não sabiam como dar uma explicação, mas a resposta mais comum dada foi que eram resíduos de fornos. Mas ver esses fragmentos, esses objetos que estão derretidos e vitrificados em alguns casos, e comparando-os com restos de fornos, você vê imediatamente que eles são diferentes. E várias análises que fiz posteriormente confirmaram isso. Toda a zona sul da cidade é totalmente coberta, especialmente para um diâmetro de cerca de 500 metros. Milhares desses objetos pretos, eu diria que olhando para eles com atenção, nada mais são do que pedaços de tijolos, pedaços de pulseiras, pedaços de tigelas e assim por diante que foram expostos a uma fonte de calor muito forte. A zona sul não possui cratera, não possui poço devido a uma explosão que normalmente ocorre quando algo explode no solo. Mas se olharmos no Ramayana, nos é contada a história de um Rama que usa esses tejas astra, essas armas, fazendo-nos explodir em grandes atitudes perto do Vimana, que era outro Vimana do demônio Ravana. Peguei essas amostras e trouxe de volta os instrumentos que não deram radioatividade de fundo, diferente da radioatividade ambiental comum em qualquer lugar onde estamos. E a pergunta mais frequente é: mas se estes eventos ocorreram há pelo menos 4.000 anos, se não antes, como seria possível encontrar radioatividade? O período de decaimento dos materiais das primeiras células, que são os de uma hipotética explosão atômica e da ordem de pelo menos 10 até 20.000 anos, então deveríamos ter encontrado vestígios de radioatividade ou pelo menos na Terra onde o material radioativo teria decaído ao longo de milhares de anos, mas não há nada disso. O nível de radioatividade, como eu disse, era totalmente normal. Trouxe para a Itália algumas amostras e mandei analisá-las em 4 laboratórios, incluindo um nos Estados Unidos. E o que saiu de forma independente foi o mesmo resultado, que pelo menos até agora, não me diz respeito, e é verdadeiramente emblemático e fascinante. Todos os resultados dizem apenas uma coisa: é que aqueles objetos que eu recuperei e que estavam espalhados pela zona sul de cidade foram resultado de uma explosão ou de um evento X, conforme definido na análise, que emitia calor entre 1.500 e 2.000 graus por um período não superior a 4 segundos, o que corresponde, pelo menos usando a lógica, ao que um fenômeno possível, algo que explode em uma altitude e gera uma bolha de calor que queima. E vamos considerar que esses objetos eram barro cozido, primeiro barro amassado, depois assado nos fornos, então submetidos novamente a esse novo evento térmico que os faz derreter e se tornar uma massa disforme. A análise nos diz isso: uma temperatura muito alta por um período muito curto. Em alguns casos, as amostras estavam vitrificadas, portanto, com coloração esverdeada, e a temperatura atingida foi de cerca de 900 graus. Mas o mais interessante é que estas análises também nos dizem como estes objetos que recuperei foram submetidos 2 vezes a uma fonte de calor, o que significa precisamente que na primeira vez que o barro foi tirado, ele foi amassado. O vaso foi criado e depois levado ao forno para assar. A segunda vez é este evento X que o líquido fez novamente ao seu estado original. Não há vestígios de radioatividade, não há vestígios de elementos raros, não há vestígios de nada. Isso indica uma explosão atômica que durou muitos anos, eu diria 40 se não 50 anos. Digamos, a principal teoria usada por alguns estudiosos para dizer que eventos anômalos ocorreram naquela área. O fato de que não ter sido detectada radioatividade não altera, contudo, os fatores, porque, em qualquer caso, esse tipo de acontecimento não pode ser explicado por nada num período histórico que deva ser pelo menos entre 2.000 e 2.500 anos antes de nossa era. Não é uma zona tectônica, não é uma área vulcânica, não há impactos de meteoro. Teríamos encontrado irídio, não há cratera. Então, o que quer que tenha gerado esse calor, gerou o outro a certa altura.
e, portanto, não criou impacto. Uma cratera criada por uma explosão no solo. Mas, como aconteceu, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, bombas explodiram a uma altura de 5 a 600 metros, numa cratera das duas cidades. Mas a destruição, justamente porque ao explodi-lo em grandes altitudes, a onda de destruição é ainda mais poderosa. Então, e digamos na lógica militar de quem pode usar determinado tipo de arma para fazê-lo explodir em grandes altitudes, tudo nos diz que Mohenjo-Daro poderia efetivamente ser o Lanka descrito no Ramayana, e o que é descrito como uma batalha aérea a bordo de Vimanas no Ramayana talvez encontre confirmações reais com isso, que são os vestígios que ainda pode ser encontrado lá. E é preciso dizer que é uma cidade que foi redescoberta durante os anos de 1920 e 1922. 2 anos em que uma parte da cidade foi escavada. 2 anos em que uma parte da cidade foi escavada e até hoje não sofreu grandes escavações, justamente por estar localizado num país, num território onde não é tão fácil cavar e ter financiamento para escavar. Menos de 15% de toda a superfície do sítio arqueológico foi escavada, mas a zona sul corresponde totalmente ao que nos Ramayana nos diz e as lendas indianas nos diz. Lamento um pouco dissipar o mito da explosão atômica. Mas eu também comecei com essa crença, por mais absurda que seja situando há 4.000 anos. Mas o que descobrimos ao realizar algumas análises é que, na verdade, esses objetos foram submetidos a algo que não é natural, que não pode ser resultado de resíduos derretidos de uma fornalha, mas só pode ser devido a algo tecnológico que explodiu há pelo menos 4.000 anos na parte sul da cidade e literalmente destruiu uma parte dela. Anteriormente falamos sobre como Mohenjo-Daro tinha uma população de cerca de 100.000 habitantes, e isso foi estimado a partir do número de casas e a partir de um simples relatório estatístico, assumindo que em cada casa havia pelo menos 3 ou 4 pessoas com unidade familiar, se não mais. Mas o interessante é que dessas 100.000 pessoas, apenas 43 esqueletos foram encontrados. E o curioso é que no Ramayana, onde se fala desta guerra, isso vira para a cidade de Lanka. Os habitantes de Lanka são instruídos a deixar por uma semana. Cinzas e fogo cairão do céu, mais ou menos o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento. E ninguém sabe o que aconteceu com a população de Mohenjo-Daro. Apenas 43 esqueletos são encontrados. Destes 43 esqueletos, 10 são calcinados. E o que isso significa? E estes são os mais próximos da zona sul da cidade. Isso significa que essas pessoas, quando ainda estavam vivas, foram submetidas a uma fonte de calor muito forte que fez com que as partes minerais de seus ossos evaporassem. Então, como se eles próprios tivessem sido vaporizados. Esses esqueletos foram encontrados e mencionados já nos primeiros relatos dos arqueólogos dos anos 30 e 40. Mortimer Wheeler e outros. Estamos falando de calcinação e podemos excluir imediatamente que não seja cremação. Devemos simplesmente dizer que não sabemos nem entendemos o que aconteceu com essas pessoas. Portanto, há mais um elemento que nos diz claramente como algo não natural, anômalo, absurdo aconteceu na parte sul dessa cidade. E isso coincide totalmente com uma batalha entre os dois Vimanas e Rama, e é Ravana que é narrado no poema épico no Ramayana. Então, outro mito muito interessante que encontramos no mundo indiano é que dos 7 sábios ou Saptarshi, os 7 sábios são basicamente os civilizadores do povo indiano. A tradição afirma que Man ou Noé, indiano após a chegada do grande dilúvio, quando salvou as sementes das plantas, dos animais, dos homens e das mulheres, seu principal objetivo, porém, foi salvar o conhecimento, que em sânscrito é chamado de Veda, como seu texto sagrado. E para salvar o conhecimento, ele pegou os Saptarshi, os 7 sábios, e os fez embarcar em seu barco. Então,
Depois de todos os acontecimentos, um período muito longo em que um navio é lançado de um lado para outro, finalmente pousa na cadeia do Himalaia. As águas baixam e quando a terra começa a ficar visível novamente, todos eles saem e esses homens sábios começam a se mover para trazer a civilização de volta entre os sobreviventes, mesmo em áreas muito distantes. Este mito, esta tradição, esta lenda é muito interessante porque nos fala de um dilúvio de uma civilização anterior, de uma nova civilização que deve ser recriada para manter as leis de Manu. Esses personagens eram personagens reais, eles eram uma carne e osso que mais tarde seria, muito mais tarde, divinizados justamente por esse papel fundamental de trazer a civilização de volta aos homens. E o curioso, porém, é que encontramos esse mito em muitas outras áreas do planeta, e isso obviamente levanta questões. É legítimo que mitos semelhantes, até mesmo idênticos, se desenvolver em diferentes áreas do planeta, mas quando esses mitos são espelhados e totalmente idênticos, é natural levantar algumas questões e é natural procurar respostas. Se formos entre o povo sumério, encontraremos o mito do Seti Apkallu. Os Seti Apkallu são os civilizadores da civilização suméria. A tradição diz que chegaram a bordo de um ovo luminoso, como está descrito, que descer ao mar trairia à tona este ser, este Apkallu, que é descrito nas tabuinhas por ter uma forma antropomórfica, parte homem e parte peixe. E esses Apkallu praticamente tinham a tarefa de ensinar aos altos dignatários e os governantes de essas eras extremamente antigas da Mesopotâmia os rudimentos da civilização. Então, como irrigar os campos, como cultivar, como fazer a rotação agrícola, como observar o céu e até os rudimentos da matemática. Na verdade, sabemos pelas descobertas arqueológicas dos últimos 10 anos, pelas tabuinhas que foram encontradas, onde foi inscrito aquilo que é a base de toda a matemática que viria depois. E no mundo mesopotâmico, os sumérios em primeiro lugar, depois obviamente também os acadianos. Diz que houve 7 desses sábios que trouxeram a civilização. Incrível é que remonta aos tempos e épocas muito antigas, mesmo como os sumérios, chega até 400 mil anos antes de nossa era. Portanto, uma era para nós hoje em que o homem sequer era um sapiens sapiens, mas ainda não tinha tornado. Se mudarmos para o Egito, também aqui teremos os 7 reis magos, cuja história é contada para nós no templo de Édipo, que somos os civilizadores do mundo egípcio. E também como o Egito, vemos como mesmo aqui as datas comparadas com a nossa maneira de encontrar a história são muito diferentes. Sua dinastia Zero começa por volta, não sabemos com precisão, mas entre 3.000 e 3.300 anos antes de nossa era com rei Escorpião, mas antes de outro divino, e então fala-se de dinastias semidivinas, que eram chamados de Netero e Shimunshu. Então, os Netero eram os deuses que governavam os homens. E aqui também está o papiro de Palermo e o conto de Turim. Há toda uma série de elementos arqueológicos que nos contam essas histórias. Estamos falando aqui também de épocas extremamente mais antigas em que, como dizem as divinidades, os deuses caminharam entre os homens. E então havia esses seres, essas figuras que geralmente eram 7 homens sábios que trouxeram a civilização. Na Índia, todas as suas tradições, pelo menos algumas histórias históricas, datam de pelo menos 20 a 30 mil anos antes de nossa era. Então, obviamente podemos dizer que são apenas datas. Eram improváveis que foram eles que retrocederam no tempo alguns de seus eventos históricos. Outros podem acreditar nisso. No entanto, se olharmos para o Göbekli Tepe na Turquia, que foi enterrado por volta de 9.600 anos antes de nossa era, em suma, podemos calcular que talvez uma civilização avançada tenha realmente existido há 15 ou 20 mil anos. Também encontramos esse mito dos 7 sábios no mundo chinês, no mundo japonês. Encontramos na América do Sul.
Então, ligando um pouco os pontos, parece que a história que surge é de 6 figuras que para muitos povos era humano, portanto de carne e osso, mas que eram extremamente avançados e progredidos. E então foram divinizadas várias figuras que quase sempre chegavam após o fim da última glaciação, o evento denominado o dilúvio, e ajudou a recriar a civilização. Eles restauram o conhecimento, os rudimentos de todos esses elementos, essas coisas necessárias para começar um mundo de zero. Isto é curioso, interessante, fascinante, porque também aqui nos mostra como o próprio Schliemann muitas vezes partia de uma hipótese, a história da queda da Troia. Não apenas um mito, mas pode ter sido um fato histórico. Ele partiu dessa hipótese de trabalho que inicialmente falhou. Então ele realmente encontrou na colina Hisarli a antiga cidade de Troia, conforme narrada nos poemas homéricos. O mesmo está acontecendo no mundo indiano, tanto pelo seu conhecimento e para as civilizações que sucedem a nós. Também aqui há evidências arqueológicas tanto para suas tradições que contêm conhecimento científico-tecnológico, dados e informações, o que teria sido impossível ter em termos tão antigos e que, pelo menos na minha opinião, pressupõe necessariamente que alguém mais avançado e progredido, e talvez não necessariamente deste planeta, forneceram alguns dos seus homens mais sábios e conhecedores. O conceito de bem e mal é um conceito relativo. As devas hoje no hinduísmo estão divididos entre devas e asuras. Os devas são basicamente os seres bons e os asuras são os maus, os demônios. Uma coisa muito fascinante, e se você olhar Zoroastrismo e Afeganistão e no Irã, os asuras são boas divindades e os devas são os maus. Portanto, é como nos dizer que havia duas facções opostas na mesma realidade. Mas a questão é que devas e asuras são a mesma coisa. Os asuras são devas, são divindades que possuem propósitos mais materiais. Gostam de comida, gostam de riqueza, gostam de mulheres ou homens, têm interesses mais terrenos. Os devas, como tais, no mundo indiano são os seres mais evoluídos. Abandonaram ou diminuíram a materialidade e dedicaram-se a coisas superiores. O conceito de bem e mal é um conceito relativista, porque no hinduísmo, como em outras religiões, diz claramente que é certo e fundamental que exista o mal, porque não consigo entender e não consigo avaliar o que significa bom se não sei qual é exatamente o seu oposto. Portanto, é um pouco como Yin e Yang. Só posso entender uma coisa se entender e conhecer exatamente o seu oposto. Obviamente, as guerras e assim por diante são a abominação humana e são extremos. No entanto, é um conceito tão simples quanto fundamental. E tem aqui uma coisa muito interessante que também encontramos em muitos outros mitos, que as divindades indianas não são imortais. Eles podem morrer. Krishna, no final do Mahabharata, morre porque é atingido por uma flecha no calcanhar. E termina o Yuga, a era indiana anterior, e começa com Kali Yuga, que é a era segundo ao calendário indiano atual. Sua morte ocorreu em 3102 anos antes de Cristo, portanto, há mais de 5.000 anos. De acordo com textos indianos, o Kali Yuga durará 432.000 anos. Portanto, apocalipses como o 2012 no mundo indiano estão definitivamente muito distantes. No entanto, toda divindade indiana pode morrer. São seres sempre descritos como de carne e osso que podem ser mortos. Os asuras ou devas podem ser mortos. Simplesmente, eles têm uma vida extremamente mais longa do que segundo aos nossos esquemas e à nossa maneira de medir o tempo. E isto também foi graças ao uso de certas substâncias que são amrita ou som, que são bebidas divinas que também encontramos em muitas outras culturas que permitem prolongar a vida por um período de tempo muito longo.
E uma coisa curiosa que também está um pouco ligada aos mitos gregos e que, por exemplo, segundo os textos indianos, podia-se distinguir um deva, uma divindade, um desses seres quando estava entre os homens, porque quase sempre não andavam tocando o chão, mas andavam conforme as tradições indianas, a poucos centímetros do chão, e de seu corpo não projetava sombra. E este é outro facto que encontramos em muitas outras tradições, em muitas civilizações, em muitas escolas religiosas de pensamento, que nasceram posteriormente, mas também aqui há dados tão curiosos e particulares, até anômalos na sua simplicidade, que isso pode nos deixar pensando que talvez tenha algo verdadeiro por trás de sua história. Se eu pensar que na Terra, no planeta Terra, desde 20 mil anos atrás, existiam, esta é uma opinião totalmente pessoal baseada em anos de investigação, mas houve várias realidades. Várias realidades que talvez tenham dividido o planeta. Talvez todos tivessem sua própria esfera de inferência. Não sei. Mas os mitos são tão diferentes que nos dizem que provavelmente numa área, a Índia, e no Oriente, por exemplo, havia um certo tipo de assuntos em outras áreas como o Sumo, o Egito. Havia outras figuras na América do Sul. Outros ainda também é perigoso para mim falar de uma religião mãe ou de uma civilização mais pessoalmente, que tenham sido ou não, acho que sim, outras civilizações antes da nossa. Não estou pensando na Atlântida ou na Lemúria. Acho que houve várias realidades que provavelmente ou não estavam em contato umas com as outras. Elas provavelmente lutaram contra o outro. Não podemos saber isto, mas uma entidade monolítica sobre todo o planeta, bem, isso não. Minha opinião sobre onde esse conhecimento pode nos levar e readquirir algo, isso não é nosso, porque estamos falando do Oriente. Portanto, estamos falando de realidades e civilizações muito distantes da nossa. No entanto, penso que se levarmos a cabo uma investigação de forma séria e correta, poderemos realmente redescobrir um aspecto verdadeiramente importante, pedaço da história do nosso planeta, que talvez possa nos ajudar a compreender parte de nossas origens e também poderia ser útil hoje, mais do que nunca, para melhorarmos como pessoas. Porque, tal como no Ocidente e no Oriente, o Mahabharata e o Ramayana e muitos outros poemas nos falam sobre guerras. Mas os poemas épicos também como o Mahabharata, eles também têm o Evangelho do Oriente, Bhagavad Gita. Isto é, eles nos ensinam o quão errado é um certo tipo de atitude, como um certo tipo de caminho de vida que nossa civilização está sempre com pressa, sempre em busca de dinheiro para o progresso da tecnologia, está perdendo muitas peças. E o Bhagavad Gita, que inicialmente não fazia parte da Mahabharata, foi inserido mais ou menos no século III, é de fato um ponto de ruptura, porque de toda uma série de ensinamentos religiosos e espirituais que são fundamentais para Arjuna, mas fundamental para quem ao longo dos séculos e milênios leu um livro. Para onde nós estamos indo? Aonde tudo isso nos levará? Bem, pessoalmente penso que ao regressarmos a um Oriente genuíno, não aquele que se vende para nós hoje no Ocidente com gurus que reúnem milhares de pessoas em estádios esportivos, mas simplesmente recuperando também lendo os textos sagrados indianos. Portanto, ao gastar alguns euros para comprar os seus textos mais antigos, que pode ser encontrada em muitas línguas, readquirindo essa visão, essa concepção, esse caminho de vida pode ser útil. É óbvio que haverá quem queira abraçá-lo totalmente e vão querer se lançar de cabeça nesse tipo de visão. Vivemos num mundo ocidental. Estamos rodeados de muitas coisas que não são orientais e que nos impedem mesmo de uma abordagem deste tipo, para o qual penso ser o equilíbrio certo entre esse conhecimento, que em muitos aspectos também é semelhante para muitas filosofias mais próximas de nós. Porém, talvez para mim, eles tenham uma vantagem em certos aspectos que nos levam para investigar ainda mais profundamente o que somos, o que gostaríamos de ser. Portanto, redescobrir a Índia,
o Oriente em geral, com uma perspectiva livre de fanatismo e o partidarismo, pode permitir-nos tornarmos e ser pessoas melhores, espíritos melhores no mundo de hoje. E então, se existe karma, obviamente para quem acredita nele, reencarnar e portanto trazem, como nos dizem, nossos ciclos de vidas para o fim em direção da morte. Portanto, em direção ao retorno à fonte original Nibbana. Outra situação, digamos, curiosa que encontramos na Índia, especialmente no sul da Índia, é que está sempre ligado ao poema egípcio do Ramayana, e que eles não se situam ao norte para Mohenjo-Daro, no atual Paquistão. O Lanka descrito pelo próprio poema épico, mas no Sri Lanka. Isso é pouco conhecido no Ocidente, mas se você olhar mesmo com ferramentas simples que pode ser encontrado online na ponta da Índia, você verá que há toda uma série de ilhas que parecem para conectar o extremo sul da Índia com o extremo norte do Sri Lanka. Hoje são ilhas, mas sabemos que antigamente se falava de séculos, se não pelo menos há 1000 anos. Esta era, em vez disso, uma terra que durante cerca de 37 quilômetros conectou o sul da Índia com o norte do Sri Lanka. Parece ser uma formação natural, mas diversas vezes se tentaram compreendê-lo e estudá-lo. Nunca foi certificado que pudesse ser um depósito natural de areia e rochas, nem que pudesse ser uma construção artificial, portanto criada pelo homem. Mas há uma tradição, uma lenda precisamente no Ramayana, que vê este istmo de terra chamado Ponte de Adão, como sendo construído pelos Vanara, que era o exército dos homens macacos comandados pelo deus Hanuman, com características de macaco que ajudaram o deus Rama a libertar para salvar sua esposa Sita, que havia sido sequestrada e subjugada pelo demônio Ravana. A tradição do Ramayana conta exatamente como esse exército de Vanara, que significa literalmente homem das florestas, para o qual transliteração para homens macacos e talvez uma adaptação iconográfica, digamos, mais recente. Porque na realidade o texto nos conta como esses homens sim eram cobertos de pelos e viviam nas florestas, mas na verdade não os descreve como macacos. Mas este grupo muito grande, composto por alguns milhares de indivíduos, teria começado a pegar pedras, teria construído de maneira precisa colocando pedras, troncos de madeira, areias e pedras de vários tipos, a fim de criar uma passarela que ligasse o sul da Índia com o norte do Sri Lanka. E de acordo com o poema épico, eles teriam conseguido. O que vemos hoje é, na verdade, uma anomalia, algo que não deveria estar lá, até porque aquele pedaço de mar está cheio de correntes muito fortes. Portanto, é difícil que um depósito pudesse ter sido criado naquela área se não tivesse sido feito de forma precisa e consciente por parte de alguns indivíduos. Existem mapas antigos, existem tradições antigas que vão além do poema épico do Ramayana. Isso nos diz como esse istmo de terra conectava as duas partes. E o curioso é que as medidas que são dadas dentro do Ramayana, na verdade correspondem qual é a extensão real deste trecho de terra que já foi percorrível. A tradição afirma, na verdade, Lanka, a cidade de Lanka. A tradição afirma, na verdade, Lanka, a cidade de Lanka, que era o domínio governado pelo demônio Ravana, que sequestrou a esposa de Rama. É um jogo de nomes e palavras, mas situa a cidade de Lanka no atual Sri Lanka. É mesmo que seu território, plantas e assim por diante não correspondam ao que realmente existe hoje, como há séculos ou 4.000 anos atrás no Sri Lanka. Por mais que a tradição popular coloque muitos lugares descritos neste poema épico lá. Deve-se dizer, entretanto, que há um ou dois fatos extremamente curiosos. Primeiro,
existe uma estrutura gravada numa rocha que hoje é um templo budista que se chama o Stargate do Sri Lanka. Parece que sim. E devemos usar o condicional para ser uma representação muito simples do que é a nossa galáxia. Não sabemos quem o fez nem quando foi feito, mas a disposição de certas incisões lembra ou reflete e a certas constelações. Mas, em particular, a posição de certas espirais desenhadas neste espelho vertical de rocha, qual é a posição de certas galáxias na nossa galáxia, na parte que podemos ver. Obviamente, isso pode ser um evento aleatório ou pode ter sido deliberado. No entanto, a questão é quem tinha as ferramentas e o conhecimento para desenhar esse tipo de mapa em tempos muito antigos, mais precisamente no Sri Lanka. Outra coisa antiga e redescoberta em tempos muito interessantes, estamos falando do final dos anos 90. E junto à entrada desta gruta, na parte superior, existe uma inscrição emblemática que afirma que aquela caverna foi o último cemitério de um piloto de Viman, que já havia voado nos céus algum tempo antes. E isto leva-nos a recordar aquelas aeronaves, aquelas máquinas voadoras, que para todos os efeitos e propósitos voaram naqueles céus há pelo menos 4 a 5 mil anos, se não antes. Como é contado pela sua tradição e talvez até pela história da Índia e do Sri Lanka. Estes são obviamente elementos dispersos, mas contam-nos uma história muito diferente em comparação com aquela que vivemos e conhecemos no Ocidente. Outro elemento de interesse que nos faz entender melhor o quanto o povo indiano estava atento às coisas que eles não deveriam saber sobre o rio Saraswati. O rio Saraswati segue a tradição indiana, um rio lendário do qual até algumas décadas atrás não sabíamos absolutamente nada sobre ele. E isso é mencionado muitas vezes, pelo menos 100 vezes no texto mais sagrado do hinduísmo, que é o Rig Veda, e também uma divindade, porque obviamente é um rio como outros fenômenos naturais, também são deificados na cultura indiana. Mas este imenso rio com um leito que parecia ser alguns quilômetros de largura e uma vazão inimaginável de água, e descrito repetidamente no Rig Veda. Primeiro de tudo, no texto mais sagrado do hinduísmo e depois em outros textos. Aí, o que aconteceu até por volta de 1998 ou 1999, tudo isso era uma linda lenda, que principalmente na Índia era ensinado às crianças. Então, o que acontece e que são os satélites Landsat, que foram os primeiros satélites utilizados para estudar e mapear o globo no final dos anos 90. Percebemos então que a zona em que dizia antigamente este imenso rio era precisamente o rio Saraswati. A partir dos satélites e depois das análises que foram realizadas posteriormente, mesmo indo até o local, na verdade era um leito de rio muito antigo, de um rio realmente enorme que secou devido a uma série de movimentos tectônicos. Assim, a água, em vez de fluir na superfície em determinado ponto, foi canalizada para o subsolo. Este rio secou definitivamente por volta de 1900, ou a 2000 anos antes de nossa era. Portanto, estamos falando de cerca de 4.000 anos atrás. Historicamente, esse é o período em que termina a civilização Valinda, mas é impossível que este conhecimento tenha chegado até 1500 ou 1300 antes de nossa era, quando o Rig Veda começa. Pelo que sabemos, quando o Rig Veda começa a ser composto e estruturado pela primeira vez, a menos que houvesse uma ligação entre a civilização Valinda, o seu conhecimento, a sua cultura e tradição.
e o que vários séculos mais tarde se tornará a primeira forma de hinduísmo. E isso justifica a sua cultura, a sua tradição, que nos conta como o conhecimento mais sagrado é transmitido de boca a ouvido, do professor ao discípulo, de forma inalterada. Portanto, se modificá-lo ao longo dos séculos, isso poderia encontrar mais justificativa na redescoberta do rio Saraswati, que até 1998-1999 era uma lenda. Aí, depois dessas descobertas feitas por esses satélites pelo Landsat, isso voltou a ser realidade. Na minha opinião, isso faz-nos compreender o quão pouco sabemos sobre o Ocidente. Sabemos pouco sobre o nosso planeta, mas sabemos menos ainda sobre tudo o que é a Índia, ou o Extremo Oriente em geral. São heranças culturais muito distantes de nós, mas não necessariamente diferentes, mas distantes temporariamente, historicamente, e que nos fornecem uma história. Isso para nós às vezes pode ser absurdo ou impossível, mas acredito que seja muito genuíno, porque há muito mais provas no Oriente, no Extremo Oriente, de civilizações anteriores à nossa, de construções impossíveis de explicar com o conhecimento daquelas épocas. Mas eles estão presentes e devem ser investigados. Então, digamos que minha paixão começou quando eu era muito jovem, como acontece com muitos. Era um interesse até da família, então, intrigado com o que muitas vezes meus pais viam ou liam começou, e principalmente durante a adolescência, comecei a me fazer perguntas como todo adolescente faz. Eu era apaixonado pela vida no cosmos. Não gosto de usar os termos OVNIs, alienígenas ou extraterrestres porque são corretos, mas foram usados e, pelo menos na minha opinião, abusados demais nas últimas décadas e perderam seu verdadeiro significado original. Então, tento usar sinônimos que tenham o mesmo significado para usar esses termos específicos. E acima de tudo, a Índia, o Oriente em geral, sempre fascinou a nós, ocidentais, por mil razões. Os sons, os cheiros, os aromas, diferentes das nossas. Tradições totalmente diferentes das nossas. Portanto, um mundo totalmente a ser descoberto por um menino e adolescente. E como ao mesmo tempo eu também estava interessado em mistérios modernos e mistérios históricos. Portanto, desde a antiguidade, comecei a me fazer uma série de perguntas em busca de respostas, para tentar entender por que havia tantas coisas estranhas também no Oriente. Nem sempre encontrei respostas para minhas perguntas. Então, como qualquer garoto que obviamente dedica uma parte do seu tempo não apenas se divertindo com os amigos, mas como era algo que na minha casa, na minha família, era feito de qualquer maneira, comecei a ler, a me documentar, a começar a comprar os primeiros livros que, enfim, circulavam naquele momento e depois aprofundar o assunto. Mas raramente encontrei respostas para o Oriente, para a Índia. Muitas vezes encontrei frases copiadas e coladas que foram transportadas de livros para preservar, mas nunca houve nada de novo. Então, assim que fiquei, digamos, adulto, pude começar a me mover sozinho, até mesmo viajar sozinho. Então, comecei a viajar. Obviamente, um dos primeiros destinos também foi a Índia. E depois, tentar ver com meus próprios olhos, não tanto as evidências, mas o que li nos livros. E a partir daí, claro, explodiu o que era o fascínio, um amor por uma terra distante e algo ainda maior. Porque se a Índia fascina, o Oriente fascina. Quando você se encontra lá, isso te aterroriza, isso te assusta por causa da diferença em relação ao Ocidente. Mas é um pouco como a saudade da África. Ela captura você totalmente nas profundezas da sua alma e faz você voltar sempre que puder. Então, juntei meu amor pelo Oriente, pela Índia, pelas viagens e pela arqueologia para o que é a busca de respostas para perguntas que de vez em quando me faço, ou sobre coisas que eu tinha lido. Portanto, é um caminho que começou há muitos anos e creio que nunca terminará. Então, o que encontrei?
descobrir e escrever talvez seja útil, talvez seja refutado ou modificado ao longo do tempo. Contudo, é um caminho que tenho procurado partilhar com pessoas que temos os mesmos interesses, o mesmo fascínio pelo Oriente. E é também um caminho a nível pessoal de crescimento pessoal, não tanto e não só espiritual, mas de redescoberta e partilha de um diferente que não estamos habituados a viver e a ver, especialmente no Oriente. Mas então, um problema que a Índia tem é o começo pelo lado negativo. É que nas grandes cidades elas tentam cada vez mais copiar o Ocidente. Portanto, um grande problema do meu ponto de vista é que estão a perder muitas tradições, muitas noções e conhecimentos que pertencem ao passado indiano, desde coisas simples até as mais complexas. Com certeza, os índios não se explicar têm um equipamento extra em certas coisas. Basta olhar para os maiores cientistas da computação dos últimos 50 a 60 anos. Muitas vezes são índios. Existem também matemáticos. Houve figuras brilhantes como Ramanuja, que ainda não foram totalmente compreendidas. Certamente também há 1 bilhão e meio deles que ultrapassaram os chineses. Eles são certamente estatisticamente muito mais propensos a extrair um gênio próprio do que nós, que somos menos. Mas eles parecem ter um equipamento extra. Eles parecem ter uma estrutura mental que os leva a investigar de uma forma talvez diferente da nossa, coisas que pertencem a um campo e não a outro, e procurar não tanto soluções clássicas, mas soluções alternativas. Aqueles que conhecem a Índia sabem disso, e veem isso vivendo isso. É uma pergunta difícil de responder, porque a resposta pode ser mal interpretada e ambígua, mas eles não são mais evoluídos. Não, talvez sejam mais antigos. Então viveram mais tempo para desenvolver certo tipo de coisa. É claro que as várias dominações que a Índia sofreu retardaram enormemente esse processo, como algumas religiões desaceleraram o processo ocidental, especialmente na Idade Média. Mas está ressurgindo no último século e meio. A Índia está a explodir novamente, não só em termos de número de pessoas, mas sobretudo em termos de número de assuntos brilhantes. Então, é mais uma questão de ter tido mais tempo disponível, na minha opinião.